do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia da terça-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Seguimos com o Evangelho de São Mateus e com o texto que ontem escutávamos, os ais de Jesus, os ais que não é somente uma chamada de atenção, mas também a tristeza, como meditávamos ontem, por ver a situação dos fariseus. Naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto sem, contudo, deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseus cegos, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que temos a aprender hoje do Senhor para nossas vidas? Primeira coisa, seguimos com aquilo que ontem já Jesus questionava. A questão da duplicidade de medida e também da ambiguidade de vida, que não era somente própria dos fariseus, dos mestres da lei, mas que pode tocar a cada um de nós, se nós não vivemos em unidade, como ainda refletimos ontem. Então, a primeira coisa, o Senhor fala de tudo aquilo que realizam, as obras exteriores, que são vistas pelos demais, os mestres da lei e os fariseus. Mas aquilo que deve de ser verdadeiramente feito e que o Senhor espera, não estão fazendo. Aqui está o problema. O Senhor muitas vezes também nos deixa em questionamento, se nós nos deixamos questionar, obviamente, em relação a isso em nossas vidas. Por quê? Porque eu posso pagar o dízimo, eu posso rezar meu terço, eu posso fazer a quaresma de São Miguel, eu posso fazer certas orações antigas, isso e aquilo, mas depois, no meu modo de agir interiormente e também na minha ação para com o próximo, eu falto com aquilo que eu devo de ter. O amor. O amor, traduzido aqui, a justiça, que é a santidade, a misericórdia, amar o próximo como Deus me ama, recordemos o coração aberto às misérias do próximo, e a fidelidade, ser fiel, tudo isso está dentro da questão do amor. Quem ama é santo naquela vocação a qual foi chamado, naquilo que vive. Quem ama é misericordioso para com a pessoa amada. Quem ama é fiel. Então,
Jesus está chamando não somente a atenção dos fariseus, mas de nós. O que estamos fazendo é puro ritual externo ou verdadeiramente estamos buscando viver uma vida íntegra, única, onde meu interior e meu exterior caminham no amor a Deus e ao próximo? Jesus ainda aqui também quer demonstrar para nós este ato que nós devemos ter unido à nossa consciência, à nossa intenção. Por quê? Porque não basta eu agir com fidelidade, com justiça, com misericórdia, mas sem intenção. Somente de uma forma, eu tenho que fazer, então vamos fazer. Não. Isso, se tentamos agir somente assim, nós estamos agindo como quem está pagando o dízimo da hortelã, da erva doce, ou seja, realizando os atos que eu tenho que cumprir. Porque no que segue é o que Jesus está dizendo para nós, como eu disse, a questão da intenção, a questão do interior. Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ou seja, observais os pequenos rituais, mas aquilo que é essência, deixais passar. Não podemos deixar passar a essência, que é, como eu disse, a dinâmica do amor, do encontro, da vida, da graça, da interioridade, da vida de santidade, da vida sobrenatural em nós, porque somos transformados cada vez que nos encontramos com o Senhor, seja na nossa oração pessoal, na leitura da palavra, ou ainda na Eucaristia, na vivência dos sacramentos. Como temos vivido? Somente observando práticas, mas não temos vivido a essência? Isso não quer dizer que não devemos de fazer, mas que necessitamos aprofundar, viver aquilo que realmente importa em tudo aquilo que nós praticamos. E então Jesus, como dizia, chama atenção: limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Limpa primeiro por dentro, para que depois fique limpo por fora. Então, para ficar limpo por fora, para ser perfeito por fora as nossas ações, os nossos atos, nós devemos de purificar o interior. Purificar a intenção, purificar o pensamento. E esta é a diferença. Certa vez, um judeu disse a um sacerdote: por que vocês se preocupam com se Deus se preocupa com o que vocês pensam? Para nós basta fazer. Essa é a diferença do judaísmo com o cristianismo. Jesus não nos deu uma ortopraxis, mas nos deu uma ortodoxia, uma reta fé que se manifesta depois no ato de amor. Então, a intenção, a interioridade, a intimidade com Deus, a santidade, tudo isso deve de se manifestar nos meus atos, e não o contrário. Não basta eu ter atos somente, sem que o meu interior esteja purificado no sentido de realizar da forma que Deus espera de mim, com amor, com total entrega, com verdadeira intenção de amar a Deus, de servir a Deus, de amar o próximo e servir ao próximo. E nós assim temos feito. Temos buscado também a nossa salvação, como temos meditado, porque muitas vezes podemos, como os mestres da lei e fariseus, anunciar tudo aos outros, ensinar o caminho, os outros se salvarem e nós ficarmos de fora. Porque nós não mudamos, como os mestres da lei e fariseus. Temos buscado esta mudança no Senhor, pedido a cada dia na oração a sua graça, a sua força, o seu Espírito Santo para que nos ajude a sermos aqueles que Ele quer que nós sejamos? O Salmo 138 e 139 diz: Senhor, vós me sondais e conheceis. O Senhor nos conhece.
Se nós permitimos, Ele tem o verdadeiro conhecimento, que é a intimidade conosco. Não somente conhece de saber o que nós somos, quem nós somos. E continua o Salmo: Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. Antes que nós tomemos os caminhos, o Senhor já conhece as nossas intenções, já sabe para onde estamos indo. Mas nós, o quanto recordamos este fato do Senhor saber de nós, ter ciência de tudo aquilo que pensamos, que fazemos, para onde vamos. E ao saber disso, o quanto pedimos o auxílio divino, a graça dele nos ajudar a não fazer somente aquilo que pensamos e queremos, mas aquilo que ele quer. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses diz: Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. São Paulo está falando aqui um pouco daquilo que é o seu ministério e já nos dá uma grande percepção daquilo que também nós devemos de ter se estamos servindo a Deus de verdade, não a nós mesmos. Apesar da perseguição, em Deus, pela oração, pela intimidade, encontramos coragem de continuar mesmo em meio às lutas. Não desistimos. E realmente temos continuado a missão que o Senhor nos confia, na família, no trabalho, na sociedade. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Então vemos que São Paulo exorta, mas não com mentiras, nem de modo ambíguo, ou seja, ele é claro, e nem quer enganar ninguém. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que examina os nossos corações. Então, anunciar o Evangelho, buscar a salvação das almas, não é querer falar coisas bonitas que agradem os ouvintes, mas falar a verdade, mesmo que seja desagradável. Sempre a verdade na caridade, como diz Santo Agostinho, mas não podemos ocultar a verdade. Porque senão podemos nos condenar e condenar. Primeiro condenaremos a alma que está diante de nós, mas também nos condenaremos. Continuemos. Bem sabeis que nunca usamos de palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos nem da parte de vós nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Aqui, São Paulo está se comparando a outros apóstolos, aqueles que se diziam grandes apóstolos. E quem são esses? São Paulo se está distinguindo o apostolado. Não são os 12. Recordemos, a palavra apóstolo na antiguidade era uma palavra comum. Então está falando daqueles que, mesmo conhecendo a fé, através daqueles que seguiram Jesus, se utilizaram disso para utilizar, como dizer, a sua oratória bela, agradável, a retórica, suas palavras bonitas, mas em troca disso sempre querendo algo. Sempre querendo, digamos assim, seu autossustento, não somente financeiro, mas também o seu, o seu sustento de ser elogiado. Então, São Paulo está já a nos indicar neste texto que fazer apostolado, anunciar o Evangelho, exige de nós uma grande santidade e que nós devemos de nos propor a este caminho. Devemos de realmente seguir adiante como o Senhor nos pede, nos unindo a Ele, fazendo sua santa vontade. Sem ambiguidade, como Ele mesmo diz, não podemos ser ambíguos, anunciar uma coisa e viver outra. Por quê?
Porque se somos assim, o ministério até de início pode ir muito bem, mas depois nós afundaremos, perderemos. Sem elogios buscados, ou seja, ter reta intenção, a pura intenção de anunciar o Evangelho e de salvar as almas, não para que nos aplaudam, não para que nos reconheçam. Podem até nos reconhecer, mas não deve de ser essa a intenção. A intenção do coração deve ser pura, porque senão não conseguiremos. Nós o que faremos? Nós o que faremos é buscar a hipocrisia, como estava no Evangelho, a hipocrisia de amar a publicidade, de anunciarmos as coisas, fazer as coisas por nós mesmos, sendo egoístas, buscando os nossos aplausos, elogios, reconhecimentos. E não é isso que devemos de buscar. Sigamos. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Vemos então que São Paulo está falando aquilo que realmente vai acontecer, seguir os passos de Jesus, dando a vida pela comunidade também de Tessalônica. Assim foi anunciar o Evangelho, ao ponto de dar a própria vida, como também nós deveríamos querer dar. E pensemos não somente a vida física, mas também a vida espiritual. Aquilo que nós podemos experimentar da nossa vivência de amor para com Deus, da experiência de Deus em nossas vidas. Também querer dar isso aos demais, e isso no nosso apostolado. E Paulo aqui está preso, está caminhando para a sua total entrega. Nos falou ao longo do texto que passou por muitas lutas. E isso também recorda mais um ponto para nós. A fé é exigente para conosco. Ela exige de nós uma mudança de vida, para viver o que cremos. Não basta eu acreditar. Eu tenho que praticar aquilo que eu digo crer. E o quanto nós estamos nos esforçando neste caminho. O quanto nós temos lutado, como desde domingo o Evangelho falava isso para nós. Quanto nós temos lutado, aliás, a segunda leitura, nós temos lutado contra nós mesmos, contra a nossa humanidade e aquilo que se opõe à vontade divina, para vivermos como verdadeiros homens, segundo a imagem do homem perfeito que é Cristo. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que o Senhor nos ensina, nos pede, purificando assim o nosso coração, o nosso interior pela obra do Espírito Santo, purificando nossas intenções, nossas ações, para que, realizando o ministério que Deus nos confia, de salvar as almas, de anunciar o Evangelho, possamos levar a todos a presença de Deus, para um dia participarmos da glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.